irmãos, quero falar antes de qualquer outra coisa, que eu acho um privilégio extraordinário estar aqui à frente. Quando eu me lembro que nesse mesmo momento, numa aldeia, muito longe daqui, meu irmão conhece a região ali, né, sul do Pará, também nós temos um grupo reunido para ouvir a palavra de Deus. E a propósito do tema, né, que das nossas lições, que falam sobre os encontros de Jesus, vocês pensem bem, se estamos aqui hoje, é porque um dia nós nos encontramos com Jesus. E se eles estão reunidos lá, é porque eles também se encontraram com Jesus. Tudo é resultado do encontro, né? Aliás, um poeta nosso, muito famoso, né, Vinícius de Moraes, ele dizia que a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros, né? Então estamos aqui nos encontrando porque um dia esse Deus maravilhoso nos encontrou. Olha que maravilha, né? E eu quero dizer para vocês também que me impressiona muito na palavra de Deus aquele versículo que diz: aquele que ensina, esmere-se no fazer. É uma responsabilidade estar aqui na frente, porque nós vamos falar das coisas eternas e celestiais, e para isso nós precisamos nos preparar. Nessa semana eu admirei tanto nossos professores aqui, que de 15 em 15 dias tem que estar aqui à frente, né? Tem que se preparar durante todos aqueles dias, no meio das suas atividades, para repartir a palavra de Deus conosco. Porque essa semana, irmãos, olha, eu fiquei assim horas e horas, sabe, irmãos, procurando aprender e procurando trazer alguma coisa nova para os irmãos sobre esse texto da Bíblia tão conhecido, né, do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eu queria muito que essa lição, antes de falar aos irmãos, falasse primeiro ao meu coração. Eu, na minha vida, sempre me senti um pouco mulher samaritana, mas eu fiquei muito feliz de descobrir no final dos meus estudos que todos nós não passamos, antes de conhecer Jesus, de samaritanos. Quer dizer, não sou só eu que me sentia muitas vezes, pela minha experiência de vida, como aquela mulher samaritana, mas todos nós, em alguma época da nossa vida, sem Jesus, éramos samaritanos também, né? Então, diante dessa minha responsabilidade, eu quero muito orar agora para que Deus seja visto hoje aqui através de cada palavra que for falada, através de cada ensinamento. Também quero dizer que as minhas fontes, né? Eu usei a revista do Aluno, que ela é muito, eu gosto muito dessa revista da nossa editora Cultura Cristã. Eu acho que são revistas com conteúdo muito bom. Mesmo que a gente tenha algum problema e não consiga vir à escola dominical, a gente lendo essas lições e acompanhando, nós somos edificados. É uma revista muito completa. Usei também alguns exemplos usados pelo reverendo Ronaldo Lidório, nosso missionário, né, que trabalhou na África, que é o linguista da tribo dos Concombas e que agora está trabalhando aqui no Brasil, no norte, com as tribos indígenas. Usei também os comentários, um comentário bíblico de um teólogo chamado Warren Wiersbe, muito interessante. E usei também um sermão, irmãos, que foi proferido no dia 4 de janeiro de 1997, na Igreja Batista de Cidade Universitária, em Campinas, pelo pastor Fernando Leite. É uma pessoa preciosa nas mãos de Deus e que
durante muito tempo, meses, ele fez 54 sermões sobre o Evangelho de João. E um desses sermões foi que eu recorri para trazer alguns fatos para os irmãos. Eu tenho todos esses sermões na minha casa. Depois, se vocês quiserem, infelizmente eles estão em fita cassete ainda, porque eram muito antigos, mas se vocês quiserem ouvir algumas das coisas que eu vou dizer aqui diretamente desse pastor, eu tenho esses sermões em fitas e eu disponibilizo para os irmãos, caso vocês ainda tenham um jeito na sua casa de ouvir essas fitas. Eu tenho, porque eu tenho tantos sermões em fitas que eu não poderia abrir mão do meu aparelho para tocar fitas, porque olha como são preciosos. Quando é que eu ia imaginar naquela época que um dia eu estaria nessa maravilhosa igreja da Vila Formosa e que eu iria falar sobre a mulher samaritana? Aliás, é bom que eu diga isso, porque se a escola dominical está sendo transmitida pela internet, de repente alguém lá na igreja dele fala, mas eu já ouvi isso alguns anos atrás. Você ouviu sim, porque foi uma das minhas fontes muito preciosas. Então, vamos orar agora, vamos falar com o nosso Deus, porque a nossa suficiência vem dele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui porque nós amamos ao Senhor. Sim. Mas, Senhor, amamos o Senhor porque um dia o Senhor teve que passar pela nossa vida também e nos conquistar, Senhor Deus, para a eternidade. Por isso nós te dizemos muito obrigada, Senhor, por aquele momento em que o Senhor deixou, Senhor Deus, uma estrada talvez mais fácil para adentrar por essa estrada tão dolorosa, Senhor Deus, onde havia uma cruz, porque o Senhor tinha que passar pela nossa vida. Senhor, graças te damos por isso. O Senhor sabe por que estamos aqui, o Senhor sabe como queremos, Deus, transmitir a tua palavra com honestidade, com sinceridade, com verdade. Ajuda-nos, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E nós vamos também pedir desculpa para os irmãos, porque eu gosto muito de ver os irmãos todos lendo os versículos aqui para nós, mas para irmos um pouquinho mais rápido, eu pedi a Dona Cida que lesse os versículos que eu vou precisar, assim, deve ter algum microfone aqui que ela possa usar, assim que eu pedir, ela vai ler os versículos para nós, e assim vamos ver se nós ganhamos algum tempo, não é? Nossa aula vai até que horas vai nossa aula, Fábio? 11h20, mais ou menos. Tá bom. Então está ótimo, tá certo. O nosso texto aqui, os irmãos sabem, né? É em João 4, 1 a 18. João 4, 1 a 18. Os irmãos mantenham, por favor, as suas Bíblias nesse texto, porque nós vamos recorrer a ele durante o nosso estudo. Então, quero dizer para os irmãos que também gostaria, junto com esse texto, eu gostaria de ler para os irmãos rapidamente o texto que se encontra em 1 Coríntios 1, 26 a 29. Não sei se eu tinha dado para a Dona Cida esse, mas se não, eu mesma vou ler. Olha, 1 Coríntios 1, 26 a 29. Gosto muito desse texto. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Esses versos cabem muito bem, não é, na lição de hoje? Muito bem. E nós vamos entender por quê. Não é? Interessante, eu gostei muito da introdução da nossa revista ao assunto. Olha que interessante, né? Como os irmãos que estudaram em casa devem se lembrar, né? Eles partem de uma pergunta, sabe?
Por exemplo, né, se eu perguntasse aqui para vocês, por exemplo, César, por que você ama a Jane? Porque meu coração escolheu a Jane. Escolheu por quê? Por quê? O que você viu nela? Eu vi que foi mesmo uma coisa passada por Deus, né? Já estava ali. Sei. Está determinada que. Mas ela tinha algumas qualidades assim que levaram você a amá-la, né? O que, por exemplo? Bonita eu sei que ela é. Além disso. O jeito mesmo, né? Jeito, né? Então, a gente é assim mesmo, irmãos. A gente é assim mesmo. A gente não sabe explicar, mas a gente gosta de algumas coisas que aquela pessoa tem. Não é, Cida? O que você gostava no seu marido? Que te atraía muito nele? O quê? Porque ele era uma pessoa assim, que tinha um coração muito bom. Coração bom. Né? Então, nós amamos, né? Por quê? Mas com Deus não é assim, não. Deus nos ama apesar de. Que amor é esse? Nós não tínhamos nada que o atraísse, não é? Mas Deus nos amou. Deus nos ama. Essa é a grande diferença entre o amor, nosso amor humano, e o amor de Deus. Deus nos ama apesar de. Deus nos ama apesar de. Pois é, essa história linda de amor, essa história linda desse amor eterno, nós começamos a entender essa história e aprender ainda quando a gente é muito pequenininho, lá na escola dominical. É por isso que eu gosto de ensinar corinhos, cânticos para os meus netos. Agora eu estou ensinando uma que vai fazer 2 anos em dezembro, mas ela já canta. A chuva caiu, a água subiu. Sabe por quê? É porque lá que essas verdades eternas que seguram nossa vida cristã, é lá que essas verdades começam. Eu não sei se vocês se lembram, esse aqui é um cântico, né, que fala da nossa lição de hoje, que nós aprendemos quando nós éramos muito pequenininhos, lá na escola dominical, porque lá é que começou o ensino sobre esse grande amor que nos sustenta a vida cristã, esse grande amor que nos transformou de samaritanos em gente de Deus, em povo de Deus. Vocês se lembram desse cântico? A gente podia cantar juntos. Olha, se vocês não lembram, eu vou cantar uma estrofe e depois vocês cantam comigo. É um jeito bom de começar também essa lição. Não sei se vocês se lembram. Pode puxar, para ficar mais próximo. A virar assim. Água não do poço, Jesus deu a mulher. Água não do poço, Jesus deu a mulher. E ela foi contente, voltou com muita gente pra beber tal água que é para quem quiser. Simples, né? Vamos cantar? Tá muito alto o tom? Água não do poço, Jesus deu a mulher. Água não do poço, Jesus deu a mulher. E ela foi contente, voltou com muita gente pra beber tal água que é para quem quiser. Água não do poço, Jesus agora dá. Água não do poço, Jesus agora dá. Quem quer que sede tenha, que a Jesus Cristo venha, água eterna viva de graça beberá. É isso aí, irmãos. Água, mas não foi a água do poço que ele deu para a mulher. Ele deu a água que fez nela uma fonte para a vida eterna. Então, irmãos, interessante, né, que Jesus, nós temos ali um mapa onde nós vemos ali a região onde Jesus estava, não é? Olha aqui.
a Judéia, ele ia para Galileia e tinha que passar por Samaria. Que nós temos o mar Mediterrâneo, Mar Morto, Mar da Galileia. João estava mais ou menos por aqui, em Salim, e Sicar era a cidade onde havia aquele poço. Se nós olharmos aqui, né, nós vamos pensar, Samaria era um caminho que ele deveria passar por aí, né? Porque parece normal, né, da Judeia para a Galileia. Mas interessante que os judeus, eles não passavam ali por Samaria. E nós vamos entender o porquê disso. Olhando ali, nós poderemos pensar, mas seria o caminho natural. Mas eles tinham um horror tão grande de passar por ali, que quando eles precisavam ir para Galileia, né, ou eles poderiam pegar um barco, né, e ir pelo mar aqui, olha. Havia uma outra estrada aqui, ao lado oriente do Jordão. Eles sempre vinham por essa estrada que ficava no oriente do Jordão. Mas no verso 4 do nosso texto diz que Jesus precisava passar por ali, né? Que na minha Bíblia está marcado: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Mas, olhando ali, nós poderíamos nos enganar e pensar, era necessário, porque olha lá, ficava bem no meio, mas o motivo de passar para lá, por ali, foi outro, e foi tão maravilhoso. Interessante que Samaria não era só um lugar de passagem para Jesus, não foi mesmo um lugar de passagem para Jesus. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim, olha, no caminho tinha de passar pela região de Samaria. E a Bíblia viva diz assim, no caminho teve de passar por Samaria. E não era porque era o caminho mais comum, é porque ele tinha um outro motivo. Então, nós vamos entender um pouquinho, né, por que é que os judeus não passavam ali por Samaria. Havia motivos fortes, né, e eles não passavam por Samaria. Então, se a gente quiser entender mesmo profundamente, agora se a Cida quiser virar ali aquele mapa, tem todas as referências que eu vou usar escritas atrás. Se os irmãos tiverem algum interesse em saber já quais seriam essas referências. Então, o que estava acontecendo naqueles dias era o seguinte, começou a haver assim, uma encrenca entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus, né? Uns falavam, eles começaram a encrencar porque um batizava, eles vieram para o João e falaram, olha, Jesus também está batizando e tudo mais, e começou a criar assim, uma certa rusga entre os discípulos de um e os discípulos de outro. E para Jesus não era interessante alimentar essa rusga. Por quê? Porque ele estava no início do seu ministério e ele ainda tinha muitos anos pela frente e não era interessante alimentar uma encrenca entre dois grupos que pertenciam, que tinham os mesmos objetivos, né? O pessoal do João Batista e o pessoal de Jesus. Enfim, era um grupo só. Um trabalhando num lugar, outro do outro, e João não estava também interessado nisso. Então, para evitar qualquer o aumento de uma encrenca maior entre os grupos, Jesus resolveu subir e ir embora para Galileia. E interessante, né, que como eu disse para vocês, um judeu nunca atravessava a Samaria. Nunca. Quando o judeu do norte da Galileia vinha para o sul, para a Judeia, ele vinha por aquela estrada ou pelo mar. E vice-versa. Quando ele estava ali embaixo, né, na Judeia, e queria ir para a Galileia, também ele usava aquela estrada a oriente do Rio Jordão ou o mar, de tanto horror que eles tinham. Interessante que esses fatos, né,
sobre o que aconteceu lá no passado se encontram ali em segundo, deixa eu ver aqui onde, números não, se encontra em 2 Reis. Ali nós entendemos, né, o porquê é que o começo dos problemas que havia entre os judeus puros, né, os puros e os judeus samaritanos. Quando os assírios conquistaram o reino de Israel, né, que ficava no norte, o rei que conquistou os assírios, né, o que ele fez? Esse rei, ele tirou os judeus que moravam ali em Samaria e levou para morar lá nas terras do rei da Síria. E trouxe pessoas de lá da Síria para morar ali, naquela região de Samaria. Por que isso? Porque ele estava interessado em destruir a identidade dos judeus. Então, ele fez essa troca. E essas pessoas que vieram, essas pessoas casaram com os judeus dali daquela região e se tornaram, então, os atuais daquele tempo, samaritanos. Então, os judeus, eles tinham um horror dos samaritanos, porque juntamente com aquele povo que veio, eles trouxeram os deuses deles, eles adoravam Baal, né? Eles trouxeram os deuses, trouxeram os costumes, aí ficou aquela religião judaica miscigenada, misturada, né? E os judeus, então, eles procuravam se isolar para não receber essa influência, né? Para não mudar a adoração verdadeira do Deus verdadeiro. E naquela época, né, a maior ofensa que se poderia fazer para um judeu era chamá-lo de samaritano, né? Você queria humilhar o judeu? Chama o judeu de samaritano. Mas nós temos um Salvador que tinha que passar por aquele lugar. Ele tinha que passar por aquele lugar. Interessante, irmãos, que nós, né, nós somos um pouco assim, né? Nós somos um pouco assim como judeus. Muitas vezes, né, nós olhamos as outras igrejas também com esse preconceito, né? E muitas vezes, né, nós nos afastamos e perdemos essa oportunidade, muitas vezes, né, com amor, de atrair essas pessoas para a salvação. Nós somos muito parecidos com aqueles judeus, né? A nossa tendência é essa, é nos afastar, não é? É nos afastar dessas pessoas marginalizadas com medo dessa influência. Mas Jesus não agiu assim. Ele tinha algo a fazer, por isso ele saiu naquela manhã da cidade onde ele estava, por volta das 6 horas da manhã. E ele andou durante 6 horas, numa região muito quente. Eu conheço uma região muito quente, o irmão também conhece, né? Conhece aquela região lá do sul do Pará. Mas aquela região de Israel é mais quente. Olha, irmãos, a média de chuva na nossa região é de 2.000 milímetros por ano. Só que naquela região a média é de 90 milímetros por ano de chuva. Vocês podem imaginar a quentura daquela região? Uma região que não tem muita vegetação, muito quente, poucas chuvas, e Jesus andando durante 6 horas. Vocês podem imaginar como é que ele chegou ali, naquele poço? Ele chegou ali, provavelmente ele se sentou com muita sede
E o comentarista diz, interessante, né? Jesus era humano, irmãos. João descreve Jesus como um ser humano como nós. Para que nós entendamos que nós temos um Salvador que nos conhece e conhece as nossas necessidades e as nossas limitações. Jesus chegou ali após andar 6 horas, chegou por volta da meio-dia, não havia ninguém no poço, provavelmente ele falou, olha, vocês vão até a cidade comprar alimento. O poço ficava mais ou menos 800 metros da cidade de Sicar. E ficou ali sentado, sozinho. Ele tinha que passar por aquele lugar. Ele sabia por que é que ele tinha que passar por aquele lugar. Os discípulos foram e ele ficou ali. Aí esse poço fora construído há 1000 anos antes de Jesus estar ali. E ainda dava água para os descendentes de Jacó e para o gado que eles tinham. E ali Jesus ficou esperando. Interessante, chegou a mulher para tirar a água do poço. E nós vemos que nesse encontro, né, o que nós vemos os comentaristas dizerem é que esse encontro mostra assim, elementos da vida comum local, né, como por exemplo buscar água, mas também mostra alguns detalhes absolutamente fora dos padrões daquela época. Nós encontramos aí nesse diálogo, nessa conversa com Jesus, nós podemos dividir essa conversa em 3 diálogos, né? Então aqui nós estamos vendo, olha, aqui porque Jesus saiu da Judéia, né? A razão da inimizade que nós acabamos de ver, e agora nós vamos entrar nos diálogos, né? Na conversa de Jesus, que nós podemos dividir em 3 diálogos. Quando ele fala da água, quando ele fala do marido e quando ele fala de si mesmo. Há uma técnica maravilhosa nesse tipo de evangelização. Talvez, né, se fossem os discípulos, ou se fossem alguns de nós já íamos de dedo em riste, né? Por que você teve 5 maridos? Ou então, essa pessoa que mora com você hoje não é seu marido. Isso, Deus não gosta disso. Mas nosso Salvador não. Nosso Salvador desenvolveu uma técnica maravilhosa de aproximação. Sabe? Ele foi com tanto cuidado. Primeiro ele falou de um elemento importante naquela região. A água. Nós nem entendemos por que isso é tão importante. Nosso país está em cima do aquífero Guarani. Nosso país é cheio de... Tem o rio mais caudaloso do mundo, o rio Amazonas, não é? Nós temos água por tudo quanto é lado. Quando eu olho aquele mar que é o rio Araguaia, eu fico pensando, nossa, quanta água! Nós vivemos num país cheio de água, nós não sabemos o que é isso. Eu sei de missionários que moram lá na África, estão em lugares que a água que você usa para uma coisa, você guarda para usar para outra, e você guarda para usar para outra, e você guarda para usar para outra. Porque é uma região onde falta água, muita água. Nós não entendemos isso, mas Jesus entendia. Ele falou exatamente daquilo que era relevante para a pessoa, antes de começar qualquer grande sermão de acusação e tudo mais. Irmãos, eu tenho mesmo sentido na vida, sabe, irmãos, que o que a gente não consegue, alguém já falou isso, acho que foi o Rousseau, o que você não consegue, sim, com amor, você não pensa que de outra maneira você vai conseguir. Jesus sabia disso, ele queria nos ensinar como é que a gente lida, como é que ele lidou com nós, porque nós todos fomos como a samaritana um dia, ou não? Nós não estivemos perdidos um dia sem Jesus? Todos nós fomos uma samaritana da vida. Então ele começou o diálogo dele, né? Então ali em João a gente vê ali nos primeiros versículos dizendo que por que ele veio de lá de cima, por que ele foi da Judéia para Galileia.
nos ensinando também, como muitas vezes, a maneira certa da gente resolver os problemas é, como dizia Napoleão, bater em retirada até certo ponto, sabe? É um jeito, olha como a gente aprende com Jesus, né? Às vezes não é bom confrontar, às vezes é bom dar um tempo, retirar um pouco, para depois voltar aquilo. Depois nós vemos, né, no verso 4, o bordão da nossa lição de hoje. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Depois, então, ele chegou ali à cidade de Sicar, no verso 5, perto das terras. Depois estava ali a fonte de Jacó, cansado de viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte. Nisto veio uma mulher samaritana, verso 7, tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Aí ela levou um susto. Ela levou um susto. Como? Como? Sendo tu, né? O que ela falou para ele? Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Provavelmente ela, na aparência de Jesus, ela já percebia que ele era judeu. Devia ter alguma característica, né? Eu não achei nada sobre isso, mas provavelmente devia ter, porque ela logo o reconheceu como judeu, né? Então, era necessário passar por ali. Aí está a razão, porque era necessário passar por ali. Interessante que havia naquela época princípios judaicos de como um homem deveria tratar uma mulher, mas não havia princípios de como um judeu devia tratar uma mulher em público. Por quê? Porque não se falava com uma mulher em público, nem que ela fosse sua mãe ou sua irmã. Olha como a mulher era tratada. E sabe o que? A mulher não podia ser ensinada. Eu não sei se os irmãos se lembram de um filme chamado Entre. É um filme de uma moça judia que desejava muito estudar a palavra de Deus. E essa moça, ela se vestiu de homem. Não sei se vocês viram, é um filme muito interessante, que nos mostra os costumes. Ela se vestiu de homem para poder entrar num seminário, cortou o cabelo para poder entrar no seminário e aprender a palavra de Deus. Foi muito interessante, porque nesse seminário, né, aconteceu de uma outra moça achar que ela era homem e gostar dela. E foi muito interessante o filme nos mostrar como era. Se tiver oportunidade, assistam esse filme. Às vezes ele passa de novo, de tempos em tempos, para nos mostrar como é que a mulher era tratada naqueles tempos. Interessante, ela não podia aprender a palavra de Deus. Um rabino disse certa vez: é melhor você queimar a lei do que tentar ensiná-la para uma mulher. A mulher era considerada, não é, limitada. Era absolutamente inadequado conversar em público com uma mulher, ainda que fosse sua mãe ou irmã. Muito mais essa mulher samaritana. Olha só a situação dessa mulher samaritana. Era marginalizada pelos judeus, porque era samaritana. E depois, vamos entender, ela é marginalizada pelos próprios samaritanos, por causa da sua vida conjugal irregular. Interessante que 50 anos depois de Jesus, foi estabelecido uma lei para regular o contato com mulheres samaritanas. Por quê? Porque ela era vista como alguém impura perpetuamente, classificada como escória. Não se podia ter contato, mas Jesus tinha que passar por ali. Jesus tinha que passar por ali. Ele mandou os discípulos à cidade à procura da comida, mas ele ficou ali e pediu a ela: dá-me de beber. Imagina, ela levou um susto. Como? Como você, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Uma mulher escória. Era escória. Era escória. Vocês querem ver por quê? Olha, era comum as mulheres, era como mulher buscar água no poço, né? Era comum.
Mas elas escolhiam as horas mais frescas do dia, de manhã ou de noite. Elas iam em grupos, que era mais seguro, em grupos. E elas iam buscar água normalmente no poço lá da cidade de Sicar, que tinha um outro poço lá na cidade de Sicar. Mas essa mulher não. Essa mulher foi na hora mais quente do dia, sozinha, e buscar a sua água num lugar longe, 800 metros. Olha, que eu não ia preferir pegar água na minha cidade e andar 800 metros. Uma coisa absurda num tempo inclemente daquele. Quando nós chegamos de lá da aldeia, de barquinho, e que eu tenho que andar mais 1000 e tantos metros até a minha casa, eu chego lá quase morta. Eu chego lá e eu fico lá no meu varandão até o fôlego voltar de novo por causa do sol quente. Mas essa mulher era tão só que ela se sentia melhor sozinha, na hora mais quente do dia, andar quase 1 quilômetro para buscar sua água. Porque as mulheres não gostavam da companhia dela. Oi? Ela não era bem vista. Não era. Né? É meio difícil mesmo, né? A gente olhar com simpatia para uma mulher que já tinha tido 5 maridos, né? E que estava vivendo com uma pessoa que também não era marido. Até as mulheres casadas, né, Jane, não se sentiam meio inseguras, né? Será que dessa vez, será que eu vou ser a bola da vez? Né? A gente entende isso. Ela era uma mulher só. Você tem algum verso referente a isso que eu falei? Acho que não ainda, né? Tem do Jeremias. Fala sobre não, é que Jeremias fala mais sobre que a gente deixa, né, as águas, é mais para o final. Então, aqui nós estamos aqui no início da conversa, né? Em que Jesus falou sobre a água, em que outra coisa interessante, para eles era muito relevante esse assunto da água, né? Era relevante e interessante que os samaritanos, eles só aceitavam o Pentateuco. O profeta que eles aceitavam era Moisés, né? E eles também esperavam a vinda do Messias, de um profeta. É interessante, né? Messias na língua hebraica é Taheb. Eles esperavam o Taheb, eles esperavam o Messias. Eles conheciam, né? Eles conheciam o Pentateuco e provavelmente eles conheciam esses versos que estão em Números 24, 6 a 7, que diz assim, olha, falando sobre o Messias: como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Falando do Messias. O Messias ia vir com muita água. Águas manarão dos seus baldes. Jesus tinha que falar sobre água. Eles esperavam o Messias que ia trazer água também. E aí Jesus se apresenta, né? Jesus vai se apresentar mais para frente como esse Messias, com água, muita água, água da vida, água que faria no coração das pessoas uma fonte para a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, é isso que nós temos dentro de nós, águas abundantes que nos levarão para a vida eterna. Essas águas que têm que ser divididas com as pessoas. As pessoas não sabem disso. Essa satisfação que a gente sente, as pessoas não sabem o que é isso. O samaritano não sabia até então o que era isso. E Jesus falou daquilo que ela poderia entender. Água. E então ele vinha com essa água. Ele diria a ela: eu sou o Messias que você esperava. Se você beber dessa água, você vai ser uma pessoa marcada de satisfação, gozo, alegria, águas abundantes, a presença de Deus na sua vida, gozo pela vida eterna. Ele tinha para dar a ela muito mais do que ela esperava, porque ela não estava entendendo. Ela continuava não entendendo. Vocês querem ver? Olha,
Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui para buscá-la. Ela estava pensando, talvez, na água encanada que ia ter lá na casa dela. Essa água, Jesus estava falando, ela ainda estava pensando nessa água, né? Aí nessa hora eu pensei, será que o Rabi lá tinha razão, né? Porque ela não tinha hábito de entender as coisas de Deus, talvez ninguém conversasse com ela sobre isso. Não é muito, isso era do tempo de Jesus também. Vocês se lembram o que Paulo falou naqueles versículos? Acho que a irmã tem aqueles versículos, não tem? No tempo de Jesus também, lembra que Paulo falou sobre como é que a mulher devia aprender? Como é que a mulher devia aprender? A Bíblia fala que a mulher devia aprender em silêncio. Você não tem esse versículo, Cida? Você achou aí já? Né? Olha, irmãos, é assim que fala. Quer ver? Olha, vou ler para vocês. Conservem-se, quer ver? Ó, como em todas as igrejas dos santos, conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Está vendo? Se porém querem aprender alguma coisa, viu, Jane? Interrogue em casa a seu próprio marido. É assim que tinha que ser. Era assim que a mulher era vista. Olha que coisa, né? E também tem Tito, não tem? Tito também fala alguma coisa parecida com isso aí, né? Ela era em segundo plano. Pois é, ela estava em segundo plano. Segundo plano. Que capítulo que é do... Então, por isso que eu coloquei ali os versículos, depois se a irmã quiser anotar todos, a irmã poderá. É 1 Coríntios 14, 34 a 35. Né? Na igreja de Corinto, Paulo disse isso para eles, né? Para as mulheres. Aprenda em silêncio. Então, isso aqui não era muito, né? Era um hábito mesmo daquela época. Interessante que, por isso, né? Por isso nós entramos aqui no segundo ato da conversa, que vem a história do marido. Então Jesus fala para ela. Isso aí está no verso, já que ela não pôde entender, né? Falando da água, Jesus entra num outro aspecto, é a segunda parte do diálogo. Aí ele vira e fala: vai, chama a teu marido e vem cá. Alguns falam que é uma maneira deselegante que Jesus teve de abordar a situação conjugal da mulher, né? Mas olha, eu acho que não foi tão deselegante assim. Eu acho que seria mais se ele já acusasse desde o começo. Ele esperou um momento certo, né? Ele falou sobre água, ela não entendeu. Aí ele falou sobre o marido. Olha, interessante que ela respondeu na lata também. Ela não explicou muito, não, né? Essa situação da pessoa não ter marido, da pessoa já ter tido marido e não é uma situação bem constrangedora. E vocês sabem que eu tive um marido, né? Eu tenho um marido. Eu tenho marido e não tenho marido. Então é constrangedor. Quando você é casada e você não está com o teu marido ali do lado, nunca ninguém vê teu marido, é constrangedor mesmo isso. Eu estou na pele da samaritana, não posso dizer para vocês que é bem. Mas olha, Jesus sabia, ele sabia como falar as coisas. E ela também, ela respondeu do jeito que a gente responde mesmo. Quando a gente não quer falar muito sobre o assunto. Quando você não quer falar muito sobre ela, você responde com poucas palavras. É uma maneira de você. E ela fez isso. É uma maneira de cortar logo. Ela falou: não tenho marido. Né? Não tenho marido. Mas Jesus sabe o que ele queria dizer aí, irmãos? Jesus Jesus estava querendo. Quando a luz vem, a luz revela as falhas, as necessidades, as dificuldades. Pode ter certeza, olha, quando está escuro de noite, você olha para esses vidros, você não vê uma sujeira. Mas de dia, ó, a luz mostra. Jesus é a luz do mundo. Olha, aquela mulher com aquela vida tão difícil, perto de Jesus, longe de mim acusá-la, viu, irmãos? Longe de mim acusá-la. Eu até pensei que eu fosse entrar mais nesse aspecto, mas Deus mostrou para mim que o aspecto mais importante é isso que eu estou falando. Olha, perto da luz,
quando você chega perto do Senhor, você começa a sentir convicção de pecado. É isso, irmãos. Eu passei exatamente por essa situação. Eu terminei com uma situação na minha vida quando eu comecei a chegar perto de Deus, mais perto de Deus. Já não dava mais. Já não dava mais. E quem sabe um dia eu posso repartir essa parte da minha vida com vocês. Não dava mais para ficar numa determinada situação. Quando você quer, você descobre esse Deus maravilhoso e você quer agradar esse Deus. Foi isso que ela sentiu. Ela sentiu um baque, porque ela viu que ele sabia alguma coisa além da vida dela. Não é? Mas Jesus, ele estava, sabe o que ele estava querendo quando ele falou com o marido? Era a mesma coisa que ele dizia assim: olha, eu conheço a sua vida, eu conheço as suas necessidades, eu conheço a sua busca incessante e constante, eu conheço você. E aquilo fez com que essa mulher olhasse para Jesus, né? E dissesse o quê? Ela percebeu que ela estava falando com alguém, né, diferente, mas ela ainda quis desviar o assunto. Não é? Aí ela começou a falar sobre adoração, né? Aí ela começou. Sabe quando a pessoa quer evitar, ela vai por um outro, como se ela soubesse muito sobre adoração, né? Mulher não sabia muito naquele tempo, ela só queria desviar mesmo. Desviar o assunto, porque ela já estava começando a ver a vida irregular. Então, ela começou: vejo que tu és profeta. Aí começou a falar sobre os nossos pais adoravam nesse monte, e aí começou a desviar, e aí Jesus também respondeu a ela, né? Onde que adora? Em Jerusalém? Ou aqui em Gerizim? E tudo mais, e tal, e coisa, né? E Jesus também estava dizendo para ela que o importante, né, não era onde se adorava, né? Mas era como se adorava, né? Era como se adorava, né? Você pode... Há crentes que adoram num ambiente de silêncio, preferem um ambiente de silêncio para adorar a Deus. Eu já fui muito dura com isso. Hoje Deus tem falado mais ao meu coração e eu tenho conseguido ver que meus irmãos que gostam da bateria daquele jeito e daquele tantã forte também, dependendo do coração deles, eles também estão adorando a Deus. Não é onde, é como. Pode ser que eu nunca vou sair da igreja presbiteriana, porque eu gosto de um tipo de adoração mais em silêncio. Se bem que a adoração não é para mim, é para Deus, é Ele que vai julgar, né? Mas eu prefiro estar num ambiente mais silencioso. Agora, longe de mim, achar que alguém não está adorando. Imagina, na África, eles tocam 2 horas de tambor, né? Louvando a Deus. E eu tenho até, irmão, sinceramente, lá entre os Carajá, eu tenho usado os maracá dele na hora dos cânticos com as crianças. Eu tenho vários maracá, né, o eru, na hora lá, muitas vezes eu distribuo e nós cantamos balançando maracá. Sabe? É deles, é da cultura deles. Aquilo é relevante para eles. Se eles podem usar aquilo para saudar o Aruanã, né, eles também podem. Eles podem também louvar Deus no coração, usando aquilo lá, né? Então vamos dar uma corridinha aqui, entrando aqui na última parte. Era isso que Jesus queria mostrar para ela. Eu conheço a sua vida, eu conheço os seus problemas, eu estou aqui, eu sou o Messias. Vamos ver o verso 26, como é que fala no verso 26, né? Quando ele se apresenta, dizendo: eu sou, eu que falo contigo. Sabe aquele Messias que vinha com as águas transbordando? Sou eu que falo contigo, eu que falo contigo. Jesus se apresenta aí como o Messias. Quem era essa mulher? Essa mulher era insegura para os padrões da época, que aceitava, até assim, muito mal aceitava 2 divórcios. Ela já tinha 5, né? E no momento ela se relacionava com alguém sem ser casada. Ela vivia isolada socialmente. Era uma mulher
que tinha medos no coração, tanto que ela não aprofundava determinados assuntos. Ela era uma mulher sedenta por um relacionamento que a satisfizesse. Quando nós sabemos, né, nós precisamos sim de relacionamentos humanos que nos satisfaçam, mas dentro dos planos de Deus. Nós temos que entender que a água que nós precisamos não é a água física, mas é a água que Jesus pode, porque essa água transforma o nosso jeito de ver a vida, de ver o mundo, de ver as coisas. Essa é a água que nos faz satisfeitos e capazes de dividir com outras pessoas. Sabe, essa mulher conhecia muito bem o que diz Salomão: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Somente a água que Jesus nos dá é a água que nos satisfaz. Interessante, né? Daí ela foi, né? Os discípulos chegaram, ela foi e ela voltou com muita gente, sabe? Era-lhe necessário passar por Samaria. Quantas, né? Tem um texto aqui que fala muito lindo. Essa mulher samaritana anônima foi uma cristã que deu muitos frutos, sabe? Deu muitos frutos. Nós não sabemos quantos frutos. Ninguém sabe quantos pecadores tiveram um encontro com o Salvador por causa do testemunho dessa mulher. E Deus, Ele quer continuar dando essa água da vida. Olha, irmãos, nós aprendemos com essa lição de Jesus a superar os preconceitos, a olhar essas pessoas com amor e oferecendo essa água, a única água que pode satisfazer. Não vamos limitar a ação de Deus. Cida, desculpa, viu, que eu tive que deixar os versos, porque senão eu queria completar essa lição. E para completar essa lição, eu acho que é maravilhoso a gente se lembrar daquele versículo que fala que Deus escolhe as coisas humildes, sabe? Ele escolhe as coisas fracas, envergonhar as fortes, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. E eu vou terminar com duas pequenas histórias. Ele falou para mim lá, já faz um tempo que tinha 10, e mostrou 10 assim para mim. Deu o primeiro sinal. Ah, então tá bom. Então, irmãos, olha, estou concluindo para dizer o seguinte para vocês. Quero contar para vocês uma coisa muito linda. Cida, agora eu vou deixar você ler Mateus 5, 11 a 12. Por causa dos encontros que nós temos com Jesus, por causa dos encontros que todos aqueles missionários que passaram por aquela aldeia Carajá de Macaúba tiveram com Jesus, muitos missionários tiveram grandes perdas naquela aldeia. Alguns perderam filhos, outros perderam a saúde, muitos. Olha, para a gente saber de uma coisa que aconteceu domingo passado, olha que coisa mais linda, por causa de muitos encontros com Jesus, isso pôde acontecer domingo passado. A Hilda ligou para mim que o Josué estava na escola dominical ensinando os Carajá, alguns poucos Carajá. E é comum, sabe, irmãos, assim, eles começam a beber logo cedo, muitos Carajá. E quando eles bebem, eles vêm atrapalhar a aula, né? Eles vêm, eles sentam, alguns gostam de cantar. Muitas vezes eu saí com um Carajá assim para cantar, enquanto o colega meu dava aula. E ela disse assim que o Josué estava dando aula e entrou um Carajá, um Carajá que costumava vir à igreja sempre, e que está tendo um problema de alcoolismo muito grande. Nem sei se ele é salvo ou não, porque não sou eu que vou dizer e nem vou julgar. Aí ele entrou na nossa pequena salinha lá, né? E ele começou a brigar com o Josué, a falar com o Josué, né? E ele falava assim, essa ideia aí para os Carajá. Os Carajá acham muitas vezes, eles não conseguem ver que o missionário está ali por amor. Alguns não conseguem ver isso. Eles não conseguem ver. Olha, todos os missionários que eu conheço, irmãos,
se fossem viver na vida secular, eles seriam um sucesso financeiro extraordinário. Eles estão lá vivendo com pouco, porque eles querem levar o amor de Jesus. São homens e mulheres como o Josué e a Hilda, que falam a língua carajá perfeitamente. Quando o governo tem alguma dúvida e precisa de alguém para falar com os carajá, eles pedem aos simples missionários, porque eles foram pessoas capazes, que estudaram anos a língua e falam a língua perfeitamente. Só que muitos carajá não veem isso. E o Josué ensinando, e esse carajá falando com ele, você deve receber muito dinheiro, porque o Josué fez uma casinha muito pequenininha e simples na aldeia, porque nós precisamos de uma casa ali. Às vezes a gente vai lá nos domingos e chove muito, e nós precisamos de um lugar onde a gente guarde as coisas, fique sentada, tem um banheiro para a gente usar. Então ele fez essa casa pequena, inclusive com a ajuda do dízimo da nossa igreja. Está lá, e esse carajá, ele falava, tá vendo? Olha lá, você fez uma casa. E esse carajá não devia falar isso, porque ele é um parente meu e ele ganhou uma casa. Nós fizemos uma casinha para ele, uma casa muito boa, porque eles adotaram 2 crianças, são muito pobres, a gente fez uma casa lá pequenininha para ele. Mas ele estava encrencando com a casa de Josué. E por isso você pega dinheiro, manda dinheiro para os carajá, e você que pega, e ofende, e uma hora que o Josué parou e falou para ele em carajá, olha, você está atrapalhando a minha aula, não deixa dar aula. E ele não deixava. Aí 2 carajás levantaram e falaram entre eles, vamos ver se a gente tira ele lá para fora. E levantaram e tiraram. Aí tirou, eles entraram, sentaram, aí um dos carajá, crente, levantou com a Bíblia na mão e falou para o Josué, eu quero ler. Aí ele leu esses versículos. Quer ler, Cida? Qual deles? Fica em pé. É o de Mateus, né, que eu falei para você? Mateus 6, 11 e 12? Provavelmente. Não, é Mateus 5, né? 11 e 12. Esses foram os versículos que o carajá tão simples leu para o Josué. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim também perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Sabe por quê, irmãos? Aquele carajá pôde levantar e ler esse versículo, e diz que ele ainda completou. Ele falou muitas vezes, eu falo de Jesus aqui na aldeia, e eles caçam de mim, eles riem de mim. Mas aquele carajá teve a maturidade espiritual para levantar, para ver aquela cena, para identificar aquela cena com a perseguição que sofrem os crentes e para confortar o missionário. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque um dia Jesus saiu lá do céu, desviou lá o caminho dele, a vida boa que tinha lá no céu, e veio aqui para esse mundo, para nossa Samaria, buscar aquele carajá lá no meio da selva, lá na região amazônica. Resultado de um encontro com Jesus. E vocês querem ver o que mais? Nós não devemos limitar a ação de Deus. Ele continua indo para Samarias, nos usando para isso, para levar esse evangelho transformador. Conta o reverendo Ronaldo Lidori no seu livro Concombas, algo muito maravilhoso. A senhora já leu esse livro, dona Dina? Eu vou emprestar hoje para a senhora, viu? Para a senhora levar para sua casa. É um livro maravilhoso que ele conta que em determinada época ele ficou doente na África, né, com tuberculose óssea, e precisava voltar para o Brasil para se tratar. Ontem ele foi entrevistado. Que maravilha. No programa de manhã que eu que maravilha. Verdade de Vida. Sim. Ele foi entrevistado. Ele tem sido uma bênção. Então ele disse assim que ele estava lá e ele precisava vir para o Brasil para se tratar. Nisso morreu um feiticeiro da aldeia de Molã, que era uma aldeia resistente ao Evangelho. E quando morre um feiticeiro,
demora assim mais ou menos alguns meses até eles terem um outro feiticeiro. Então eles queriam aproveitar esse tempo que estava sem alguém para dirigir, para levar o evangelho lá. Então eles planejaram tudo muito bem. Ele faz como Jesus fazia, ele mandou alguns crentes na frente, lá para a aldeia, para ir falando sobre alguns assuntos, salvação, morte, tudo mais, e depois ele chegou com todo o esforço, né? Ele chegou lá já andando muito mal, chegou lá para o culto de evangelização. Então ele chegou lá e juntaram assim, aquelas aldeias africanas são muito grandes, e então ele disse assim que eles usam muito essa frase lá, que é Jesus que está construindo a igreja. Nós somos só instrumentos. Jesus está construindo a igreja. Através de nós, através da palavra que nós levamos. Então, diz que ele chegou lá e juntaram, diz que tinha mais de 400 concombas descrentes assentados embaixo das mangueiras, esperando a palavra. Que começou dando testemunho do presbítero Mebá, que foi o mais antigo, primeiro feiticeiro que se converteu entre os concomba. Ele chegou lá, ele deu o testemunho dele, e aí o reverendo Ronaldo Vidori pregou, fez o apelo. Eles pensavam assim, olha, nós precisamos deixar pelo menos umas 30 pessoas aqui salvos para ter já um bom começo aqui a igreja, né? Então isso que eles estavam planejando. E diz que no momento que ele fez o apelo, irmãos, olha que interessante, sabe quem foi que aceitou Jesus? Uma viúva e 3 adolescentes. Ele disse assim que ele sentiu assim uma certa tristeza, porque a viúva lá entre os concombas não tem um papel tão importante, ela nem pode ficar falando muito assim com homens e tudo mais. E adolescente também não é considerado um adulto, não tem muita influência na aldeia, né? Então ele falou assim que aí eles falaram mais um pouco. E inconformado, ele disse que ele expôs a palavra por mais 40 minutos. Ele fez um novo apelo, mas ninguém se manifestou. Diz que ele orou pelos convertidos e deixou lá um pastor, o Kimano, né? Para discipular os crentes. E ele voltou então para a aldeia, levou assim algum tempo mais, tempo, chegou lá, eles estavam juntando as caixas, fechando as caixas, e parece que na volta, um concomba disse para ele também, reverendo, o senhor não disse que Deus é que está construindo a igreja dele? Para ele dizer, não há motivo para o senhor ficar triste, Deus está tomando conta, ele sabe tudo e o porquê. E aí diz que eles chegaram na aldeia e estavam lá fechando as coisas para viajar. De repente aquele pastor que tinha ficado lá na aldeia chegou, muito cansado, se ele se colocou ali ao lado dele cansado, extremamente suado e ofegante. Ele, depois de alguns minutos para recompor o fôlego, ele falou assim, sabe o que aconteceu após a sua saída de lá da aldeia? Todo mundo curioso para ouvir. Aí ele falou assim, olha, lembra aquela viúva que se converteu? A Amina? A Amina, ela ficou assim, ela ficou indignada porque os concombas não aceitaram a Jesus, e durante 48 horas ela não comeu, bebeu ou dormiu, não fez outra coisa a não ser pregar o evangelho, e foi não apenas em todas as palhoças na aldeia, mas também nos arredores onde vocês não estiveram. Por intermédio dela, 66 concombas se entregaram a Jesus. Glória a Deus. Ele pensa, talvez eu fosse a pessoa mais indicada para ganhar essas pessoas para Jesus. Eu estou aqui, eu sei falar a língua, estou traduzindo a Bíblia. Sabe, irmãos? Mas Deus, Ele não escolhe as coisas fortes, muitas vezes. Ele escolhe as coisas fracas. Por isso, Ele tinha que passar por aquele lugar, falar com aquela pessoa marginalizada, e do testemunho daquela pessoa, muitos vieram até Jesus. Não é bom esses encontros com Jesus? Não é bom a gente falar de Jesus sem ter a preocupação de converter alguém? Não é a nossa parte é falar e é deixar o Espírito trabalhar. Nós nos encontramos com Jesus. Fomos todos como aquela samaritana.
Todos nós fomos um dia como aquela mulher. Jesus nos conheceu, nos amou. E hoje Ele quer nos usar para buscar outros samaritanos para a vida eterna. Vamos orar? Senhor, essa história da nossa salvação é uma coisa muito extraordinária mesmo, Senhor. É por isso que nós cantamos algumas vezes aquele velho hino, conta-me a história de Cristo. Porque a história, Senhor, é maravilhosa. Cada vez que a gente sabe de alguém que aceita Jesus, que te aceita na vida, Senhor, nós vemos que nós também fomos perdidos, sem esperança. Mas o Senhor não se conformou com isso. Como o Senhor fez lá no Éden, matando aquele animal e cobrindo Adão e Eva. Senhor, o Senhor tem feito isso por toda a história da humanidade. O Senhor providenciou em Jesus essa paz que nós temos agora, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque um dia o Senhor nos encontrou. Graças por esse momento de bênção, Senhor, que o teu nome tenha sido glorificado. Nós te louvamos, porque nós sabemos que em todos os recantos desse universo, Senhor, pessoas estão sendo buscadas pelo teu amor e através dos teus servos, e estão vindo, Senhor, provar esse manancial que faz em nós uma fonte para a vida eterna. Senhor, louvado seja o teu nome santo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, irmãos. Alguém quer revista? Que ainda tem.